Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de ser convidado a participar desse trabalho, elogiar os colegas pela qualidade das apresentações, acho que bastante construtivo e útil. E, no nosso caso, nós não temos aqui uma apresentação institucional, mas quem quiser consultar o nosso site, tem um campo que vocês podem ter um pouquinho mais de informação sobre a Solaris. A Solaris é uma empresa que está no mercado brasileiro há 15 anos. Nós introduzimos no Brasil essa tecnologia de acesso mecanizado, que são as plataformas aéreas, a partir do ano de 96. E o que eu gostaria de aproveitar esse tempo é comentar um pouco a nossa experiência na introdução dessa tecnologia no Brasil. O início da nossa história foi um desafio na extinta Copeng, hoje Braskem, no ano de 96, em que eles estavam buscando tecnologias alternativas para reduzir a quantidade de andaimes na planta do complexo lá de Camaçari. A introdução das plataformas aéreas no Brasil se deu justamente num contrato da Braskem, aceitando um desafio deles para desenvolver um trabalho. Bom, esse é o nosso começo, e me cabe aqui nesse momento falar um pouco dessa tecnologia de acesso mecanizado, quando começou e por que começou. Nos Estados Unidos, no final dos anos 70, o presidente Nixon baixou um decreto regulamentando trabalhos em altura, porque naquele momento os índices de mortes por acidentes, por quedas, eram um dos principais casos de óbitos e afastamentos do trabalho, principalmente na construção civil e na indústria. E foi baixado um decreto em que era proibido qualquer tipo de trabalho em altura com andaimes, esses clássicos com rodinhos, além de 6 metros de altura. Assim começou a indústria, que foi uma adaptação dos guindastes para elevação de carga, para elevação de pessoas. Com essa limitação de trabalho em altura, com sistemas fixos e móveis como os andaimes, essa indústria, nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, cresceu a uma média de 35% ao ano. E no final, até a crise de 2008, essa indústria já contava com cerca de 500 mil plataformas aéreas no mercado. Nesse meio tempo, isso se desenvolveu para a Ásia, o Japão principalmente, para a Europa, e, digamos, com as restrições e com a preocupação com a segurança dos trabalhadores, no segundo momento, com os crescentes custos de mão de obra, tanto na Europa como nos Estados Unidos, se difundiu e se popularizou a utilização desses equipamentos. Bom, então, isso é mais ou menos como está a indústria, como foi o desenvolvimento dela, dessa alternativa a trabalhos em altura com plataformas aéreas. A Solaris começou em 96, fundamentalmente oferecendo ao mercado uma alternativa para trabalhos em altura de forma segura e rápida. A Solaris hoje é uma empresa multiproduto. Nós dispomos no nosso portfólio de plataformas aéreas, manipuladores telescópicos, grupos geradores, compressores de ar e equipamentos de movimento de terra. Procuramos, com esse portfólio, atender todas as demandas do mercado. O nosso negócio é dividido fundamentalmente, segmentando o mercado, no segmento industrial, em trabalhos de manutenção industrial, e na construção nós nos dividimos entre
construção não residencial, que é todo tipo de construção industrial, de obras de infraestrutura, e construção residencial, no que diz respeito a construções habitacionais. Esse é o nosso negócio. Nós introduzimos grupos geradores quando houve aquela crise no final do governo do Fernando Henrique, a crise energética. Nós criamos usinas para geração de energia térmica, com 80 megas, 5 usinas no nordeste do país. E essa foi a nossa introdução em grupos geradores. No caso de movimento de terra, é uma história mais recente. Nós atendemos os investimentos aqui da Comperj, do Gasduc, da Transnordestina, fornecemos equipamentos para infraestrutura. Voltando um pouco agora à história da Copene, no início da empresa, foi quando a empresa teve origem. Depois de um trabalho de pesquisa, de análise das oportunidades de se utilizar plataformas aéreas, uma planta industrial, naquele momento para atender uma demanda da antiga Copene, no sentido de reduzir andaimes e gente numa área de risco, fomos bastante exitosos, fizemos um trabalho forte e reduzimos bastante a utilização de andaimes convencionais. Evidentemente, não se elimina andaimes, há sempre demanda para andaimes e há sempre demanda para acessos mecanizados. No nosso caso, nós oferecemos um benefício de segurança e também um benefício econômico. Nós temos diversos estudos feitos, estudos comparativos, desenvolvidos com engenheiros de aplicação no local da planta, onde buscamos situações em que se torna mais econômico e seguro a utilização dos acessos mecanizados. Então, nós nos apresentamos como uma alternativa em situações que requeram redução de riscos na área industrial. Evidentemente, quando você reduz a quantidade de gente numa planta, você automaticamente está reduzindo riscos associados. Desse contrato da Braskem, da antiga Copene, em 96, estamos até hoje na planta e esse contrato vai amadurecendo e hoje temos uma modalidade do cliente nos pagar por uso e não preços fixos de locação mensal de equipamentos. Bom, da Braskem, gostaria de citar um exemplo da Petrobras. Em 2003, nós fomos provocados pela Petrobras, que tinha um contrato de locação de algumas plataformas aéreas na planta da Reduc. Naquele momento, a Petrobras contratou uma consultoria que originou uma área de serviços compartilhados, em que a primeira prioridade era compartilhar determinados gastos nas refinarias e centralizar compras e contratações e desenvolver relações de longo prazo com os fornecedores. Nós fomos convidados naquele momento, um trabalho de risco, para explicar por que as plataformas que estavam na Reduc estavam com tão pouco uso. Nós colocamos uma equipe na planta, desenvolvendo um trabalho de 90 dias, identificando as razões por que as plataformas não eram utilizadas. Ao final desse trabalho, apresentamos um estudo à área de serviços compartilhados, que foi base de uma licitação da Petrobras pedindo ao mercado uma alternativa diferente de oferecer equipamentos para serem utilizados em algumas oportunidades onde estes eram mais efetivos que os andaimes. E ao final desse trabalho surgiu essa licitação,
nós ganhamos a primeira licitação e perdemos a segunda. E nesses 3 anos em que ficamos na Reduc, deixamos um legado, deixamos uma experiência e acredito que tenha contribuído como uma alternativa a um produto inovador para reduzir acidentes e reduzir custos. Bom, temos outras experiências em outras indústrias, como siderúrgicas, como outras plantas petroquímicas, como na indústria automobilística. Temos vários estudos comparativos que estão à disposição para qualquer um interessado que queira compartilhar essa experiência com a gente. Eu creio que o mercado brasileiro está num ponto bastante interessante, desafiador, mas também nos apresentam grandes riscos. O Brasil hoje é um país caro, a produtividade do país não tem crescido, tem se estagnado, os custos de mão de obra estão excessivamente altos e nós estamos num momento, num ponto de inflexão em que todas as empresas precisam se reinventar. Hoje, na Solaris, o nosso desafio é reinventar a empresa a cada ano. Antigamente, nós tínhamos que reinventar a empresa a cada 10 anos. Eu imagino que nos próximos 3, 4 anos, nós precisamos reinventar o nosso negócio, pelo menos a cada 6 meses. E nós estamos justamente nesse momento, porque o Brasil está num momento muito interessante, no sentido que, com mão de obra cara, com as empresas fazendo sempre mais do mesmo. Nós não enxergamos no mercado investimentos em inovação. O Brasil é um dos países que menos investe em inovação no planeta. Nós temos um gap a ser cumprido, nós estamos procurando vencer esse gap, aceitando desafios, assumindo riscos, trabalhando junto com nossos clientes, e creio que nessa matéria de acessos mecanizados, não temos aqui nenhuma alternativa, como muitos colegas anteriormente apresentaram, novidades em montagem de andaimes. O que nós temos é uma experiência, fundamentalmente no mercado industrial, de oferecer a nossa experiência nesses estudos, de efetivamente mostrar o benefício de se substituir acessos fixos por acessos mecanizados. Essa é a minha mensagem. Eu não poderia terminar aqui sem fazer um comentário sobre a questão de segurança. Em toda a história da Solaris, nesses últimos 15 anos, não tivemos nenhum acidente grave e tampouco nenhum óbito. Eu queria registrar que no ano passado no Brasil, nesse trabalho de plataformas aéreas, nesse mercado ocorreram 7 óbitos registrados. Queria também lembrar que, segundo dados do CIAP, do Ministério do Trabalho, quedas é a segunda razão de óbitos em acidentes de trabalho no Brasil. Baseado nisso, nós temos desenvolvido nesses anos, justamente por estar empresas que exigem questões e procedimentos de segurança, como Petrobras, como Grupo Dow, como, enfim, as empresas siderúrgicas que nós trabalhamos há mais de 10 anos, nós desenvolvemos módulos de treinamento de operadores extremamente eficientes, disponibilizamos treinamentos desenvolvidos por nós e, mais recentemente, nos tornamos membros do IPEF, que é uma entidade que se dedica a fazer treinamentos de operadores no mundo, e
As metodologias do iPass são exatamente a nossa metodologia. Então, oferecemos o treinamento, a capacitação dos operadores continuamente. Não há um equipamento nosso que nós entregamos a um cliente sem capacitar pelo menos 10 operadores. E queria também fazer um comentário sobre a NR18. A NR18, ela simplesmente se dedica num capítulo a criar procedimentos com relação ao treinamento de operadores. Ela não obriga a utilização dessas plataformas como nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No Brasil não exige uma norma ou uma lei restritiva à utilização de equipamentos improvisados para trabalhos em altura. Eu tenho um registro que coloco à disposição de vocês. Na cidade de São Paulo, hoje, as alternativas para trabalhos em altura utilizados por muitas empresas boas no mercado. Com escadas, pendurando pessoas em cordas, elevando pessoas com guindastes em gaiolas, com andaimes que seguramente não passa por nenhum crivo das empresas que fizeram apresentações, aqui e agora, e essa é a realidade do mercado. O Brasil é um país que ainda tem muito a avançar, nós não temos ainda como nos comparar a países do primeiro mundo, temos percebido evoluções, mas ainda estamos muito longe, temos um longo caminho ainda a percorrer. Então, eu finalizo aqui a nossa participação, nos colocando à disposição. Vou fazer aqui um breve resumo aqui do meu speech aqui. A introdução das plataformas aéreas visa, basicamente, a redução de custos e aumento de segurança. Como eu falei com vocês anteriormente, a nossa proposta de trabalho consiste em algumas etapas, sempre dentro do princípio de aceitar desafios e provocações. Então, nós temos uma etapa de mais ou menos 4 meses para desenvolver o trabalho. A primeira é fazer os exames, treinar, integrar e conhecer a área. No segundo mês, iniciar os trabalhos com avaliação, com as avaliações das atividades nas áreas piloto. Em muitos casos, são áreas classificadas que temos que adequar aos equipamentos. Em alguns casos, até ter como acessórios explosímetros, que isso é uma demanda, uma necessidade. No terceiro mês, ampliação das áreas de análise, né, onde a gente vê redução de custos, avaliação de atividades antes da programação de montagem. Ou seja, nós temos que estar presente na formulação da necessidade do trabalho em altura. É um trabalho com as programações diárias. Para, naquele momento, identificar onde se pode usar plataformas aéreas. E no quarto mês, a consolidação do projeto e, finalmente, apresentar uma proposta onde a gente indica as possíveis reduções de custos. Né? Normalmente, isso não é uma regra, se pode ter mais, se pode ter menos, né? Nós sempre conseguimos 75% de economia nos custos de mobilização e locação de andaimes quando comparado, de plataformas, quando comparado aos andaimes. Porque as máquinas, basta deslocar lá e 1 minuto já está na altura que você precisa trabalhar. Né? E em 50% desses casos, onde normalmente a programação autoriza os serviços com andaimes, poderiam ser utilizadas as plataformas aéreas. No total de locais, se você analisa o percentual de locais onde se visita, normalmente, entre 40% e 50% das situações você poderia
utilizar as plataformas. Isso são dados da Dow Química, da Braskem, da DuPont, da ArcelorMittal. Como sugestões, complementando aquelas etapas, a gente precisa visitar a área, realizar um levantamento de todas as oportunidades em substituições da andaime e formular um plano de ação. Nós mantemos, nesses casos, um técnico de aplicação que constantemente ele está avaliando as oportunidades. Posso dar aqui um exemplo interessante. Nos tanques, onde se tem aquelas barreiras de contenção, normalmente os terrenos são extremamente ruins e também se constituía numa boa oportunidade de utilizar a plataforma, as plataformas. Contudo, as plataformas não se movem ali dentro. Então, nós importamos uma plataforma que tem que ter high flow, ela pode funcionar ali, com qualquer guindaste pequeno, você coloca a máquina e tira de lá, só como um exemplo. Né? E aqui tem exemplos de algumas máquinas, meramente ilustrativos, né? De algumas situações, onde se vê a aplicação das máquinas. Vocês podem observar que os equipamentos são extremamente móveis, com muita mobilidade, podem entrar nas áreas com muita facilidade, né? E de forma bastante simples, em vários exemplos. Você imagina, nesse caso, o que seria montar um andaime para fazer um trabalho lá em cima. Muitas vezes são trabalhos extremamente rápidos e simples, e num caso como esse, se aplica muito a nossa visão de que o cliente deve estar preocupado com o trabalho que ele tem que fazer, e não como em obter os recursos para chegar naquele lugar. Né? Então, isso efetivamente aumenta muito a produtividade. Né? Então, travou aqui. Terminou? Bom, eu espero ter contribuído aqui. Estamos mais uma vez à disposição e nos sentimos extremamente felizes quando somos desafiados. Espero ser bastante desafiado por vocês e agradeço aqui mais uma vez.